Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. É assim que Machado de Assis introduz o conto O Espelho, de 1882. Para refletir um pouco sobre a questão da identidade, convidei hoje o Lucas Sharafedini Pulamá, psicólogo, mestre e doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, autor de História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico, pela editora Zagodoni. Lucas, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado a você, Eduardo, pelo convite, né? Espero que esse papo seja bacana. Pelo que você fala também da poesia do Machado, né? Tipo, mesmo que ele não nomeie, o tema da identidade é um tema que perpassa a gente há muito tempo. Sim. Eu estou relendo agora, inclusive, Memórias Póstumas, né? Que a gente fica com uma sede de Brasil nessas horas, né? Em que a realidade fica tão mais misteriosa. Também estou E relendo. alguns autores. Também está relendo? Também estou. Sim, não, é impressionante o quanto que é atual, né? O quanto que a gente ainda encontra as mesmas questões, né? Os mesmos ensaios de conclusão em autores clássicos do país, né? E eu acho que o poema do Machado ele traz de novo, né? O que é a alma humana e como que ela se enxerga no espelho, né? O que diz o espelho sobre a alma humana? Né? O que diz o espelho sobre o ser humano, né? Sobre o sujeito que se olha? Baden-Powell e Vinícius, lá no Canto de Ossanha, escrevem que o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo Uhum. é, não sou. Esse verso do Baden-Powell, Aham. ele vem trazer uma provocação à ideia, muitas vezes rígida, de um Uhum. verdadeiro eu. Né? Muitas vezes a ideia de um verdadeiro eu tem com uma certa rigidez. Eu sou isso. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. É. Né? Eu acho que a afirmação ela é negativa, né? Ela tem um componente de via negativa, né? Uma certa teologia negativa. A gente já falar sobre isso um pouco daqui a pouco. Que qualquer afirmação positiva sobre o ser, eu acho que ela acaba sendo um engodo, né? Para essa tradição que a gente chama de teologia negativa, né? Ou quando a gente pensa sobre, por exemplo, a existência de Deus através de uma positivação, né? Deus é. Existe uma outra tradição filosófica que remonta também aos gregos que diz que, na verdade, qualquer divindade, qualquer ente divino só se afirma pela negativa, por aquilo que ele não é. Então, eu não sei por qual tradição, na verdade, de religiões de matriz africana que entra no Canto de Ossanha, do porquê que ele diz o homem que diz sou não é porque quem é mesmo é não sou, mas essa é a base que eu usei para pensar a negação da identidade enquanto algo que se pode dizer verdadeiro, né? Então, a minha pesquisa do doutorado, ela entra um pouco por essa via, né? Será que a gente consegue, é, será que a gente consegue imiscuir, vamos dizer assim, a noção de verdadeiro self, a noção de identidade, como se costuma fazer? Bom, o que o verdadeiro self tem a ver com a identidade, né? A identidade seria isso, um ente perceptivo, representacional, né, uma representação sobre o sujeito ou sobre o outro, né, sobre o si ou sobre o outro, que diz de uma certa coleção de características permanentes no tempo, ou estáveis, minimamente estáveis no tempo, né? Por exemplo, acopladas a gênero, eu sou homem, você é homem, ou ela é uma mulher, ou eu sou gay, eu sou hétero, você é gay, você é bi, você é pan, e aí as coisas vão se multiplicando, né, de acordo com uma certa ocasião cultural, uma certa ocasião histórica, né? Branco, né? Eu acabei de pensar, falei assim, para esquecer a identidade racial, né? Porque hoje é um tema importante. Então, eu tenho que me dizer branco, eu tenho que me dizer árabe, tenho que me dizer caucasiano, eu tenho que me dizer
Eu tenho que dizer sobre a minha situação em termos de opressão, porque identidade hoje em dia também é tão mais importante quanto mais você é ou não oprimido, né? Então aí vem a ideia de interseccionalidade, né? Supondo-se que eu sou negro, sou favelado, sou imigrante, né? Sou africano, sou, enfim, dentro de todas as marcas da opressão e da diferença, né? Existe uma certa hierarquização. Ou seja, voltando para a questão da identidade, a identidade ela é sempre um termo de ocasião, né? Aqui, por exemplo, eu sou branco, né? Nos Estados Unidos eu não sou. Então, além de tudo, é um termo relacional. Ou seja, como pode, né? Voltando à questão, como pode um termo tão contingente, né? Tão ocasional, tão episódico, tão relativo às relações que eu estabeleço com os outros, né? Sim. Diz alguma coisa sobre o si, né? Diz alguma coisa sobre o sujeito, né? Diz alguma coisa sobre, agora pensando no Winnicott, né? Sobre o verdadeiro self, né? Uhum. Dado que o verdadeiro self é alguma coisa tão mistificada, né? Tão difícil de aprender. Então, as questões que me orientaram um pouco na pesquisa foram essas, né? O que quer dizer o verdadeiro self? Em relação à subjetividade como um todo e muito mais, o que o verdadeiro self diz a respeito da identidade, né? E obviamente, dado que eu já disse esse monte de coisa, né? Tipo, por que o verdadeiro self não tem nada a ver com a identidade, né? Ele é antes o contrário da identidade. Não existe um consenso. E eu acho que o Winnicott ele foi providencial nesse sentido, né? Tipo, talvez não tão conscientemente, mas não existe um consenso sobre o que é o verdadeiro self para o Winnicott, né? É por isso que nesse artigo que eu escrevi sobre a pesquisa, né? Sobre um dos elementos da pesquisa, eu falo que o verdadeiro self, ele deve muito mais a uma espécie de teologia negativa do que a uma conceituação positiva, vamos dizer assim, né? Porque o Winnicott, quando ele escreve sobre o verdadeiro self, que são momentos raros na obra dele, né, de fato, que o verdadeiro self geralmente é dito, estruturalmente falando, né, em termos estruturais, o que é dito sobre ele o verdadeiro self é tudo que o falso self não é. O que é o falso self? O falso self é um conjunto de práticas e afetos, né, e operações subjetivas que são postas em cena, né, são postas em marcha quando você está presente ou quando você é recebido por um ambiente que não quer te receber, Uhum. né, ou não está pronto para te receber, né, ou não aceita você, né. E agora eu propositalmente digo não aceita você como você é. Não é nem essa a questão. É simplesmente não aceita você, né. O modelo principal é o modelo de uma criança, né, em que a criança não pode brincar, em que a criança não tem as suas necessidades satisfeitas, em que a criança não pode se expressar, não pode expandir, não Sim. pode se expandir, não pode brincar. Acho que especialmente não pode brincar, né? Então, uma criança que é impedida de brincar, uma criança que é impedida de sonhar, ou um adulto que é impedido de brincar e de sonhar, só pode se adaptar àquele lugar, né? Só pode se adaptar àquele ambiente que recebeu ele, que mal recebeu, né? Que não foi hospitaleiro. Então, quando a gente pensa que o falso self é o que sobra para o sujeito, quando ele está inserido num ambiente não adaptativo, né? O verdadeiro self, ele é justamente, por oposição, o que é o sujeito quando ele é bem recebido, né? E aí aparece um engodo, né? Que é o seguinte: quando você pensa que você se adapta a um ambiente que te obriga a ser como você deve ser, e aí a gente está pensando em ideologia, né? Eu acho que esse é o passo que eu dou na tese, que é a ideologia, ela é a grande produção, ela é a produção de identidades. A identidade é ideologia, né? Porque eu não posso ser branco num lugar que não me reconhece como branco, né? Ou seja, de acordo com a ideologia do lugar onde eu estou inserido, né? Eu sou chamado, né? Eu sou interpelado no espaço público, né? Ou no espaço familiar, seja qual for, como branco, né? Como homem, né? Uhum. Quando a gente pensa o verdadeiro self, e o engodo é justamente esse, né? Quer dizer, então, que se eu estou aqui, nesta ideologia, sendo lido como homem e como branco, né? Se eu for para outro lugar e houver outras características que me leem de maneira diferente, ou que me situam de maneira diferente, que me interpelam de maneira diferente, isso vai ser falso ou verdadeiro, né? Uhum. Isso vai ser adaptativo ou não adaptativo, né? Hospitaleiro ou não hospitaleiro. Ou seja, o que o verdadeiro self de fato tem a ver com a identidade? Nada, né? E aí o passo que eu dou, né, para tentar tipo me desfazer desse engodo de pensar
uma categoria tão esotérica, né? Tão abstrata quanto o verdadeiro self, é tentar retirar ele completamente do campo da ideologia, né? E das formas culturais de adaptação e pertença. Então, se a criança brinca, e ela pode brincar, não é porque ela pode brincar que ali eu encontro um verdadeiro self, né? Se a criança brinca e se expande, se a criança é bem recebida, isso quer dizer que o verdadeiro self dela, né, enquanto cerne de potência, né, enquanto força, né, enquanto movimento puro, ele pode continuar se movimentando, né? Ele pode continuar produzindo formas de vida, né? Ele pode continuar desejando, vamos dizer assim, né? Ele pode continuar sendo no tempo, inclusive não sendo aquilo que se diz que o sujeito deveria ser. Quando eu tenho que dizer de mim, né, automaticamente eu interrompo um processo que é, por definição, o caráter do verdadeiro self, que é puramente processual, que é puramente movimento, que é puramente é, negativo, né, nesse sentido do Baden-Powell e do Vinícius, né? Não é. Quando é, né, quando eu tenho que dizer de mim, eu digo isso num outro sentido. E aí entra, né, agora que uma das coisas, dos movimentos que eu fiz é o seguinte: se eu posso brincar com minhas identidades, se eu posso perceber que elas são transitórias, fluidas e adaptativas, né? Eu digo de mim de acordo com os outros querem dizer de mim. Quando eu falo eu sou homem, um outro aspecto de mim, né? Muito mais potencial, muito mais processual, está dizendo justamente o contrário. Acho que eu não sou isso que dizem que eu sou, né? Acho que eu não sou isso que o que eu estou dizendo que o que os outros querem que eu diga que eu seja, né? Então, o ponto mais importante disso tudo é quando você precisa congelar, quando você precisa se identificar como alguma coisa esperada de você, você já não é o que o verdadeiro self de fato é, né? Ou seria, que ele sempre deve ser, ele sempre deve ser alguma coisa, né? Ele sempre te coloca em potencial de ser alguma outra coisa. Mas quando você é aquela alguma coisa, você já não é mais o verdadeiro self. É sempre, e a gente está falando sempre do campo do falso self, né? Porque é aí que a coisa do falso e verdadeiro começa a dar sinais de esgotamento, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala em falso e verdadeiro, a gente está hierarquizando, né, as coisas de acordo com uma certa escala de valor, né? Que o falso é ruim e o verdadeiro é bom. Sim, sim. Quando, de novo, né? Aí assim, ó, aí começa a entrar os limites, né, do uso do Winnicott da linguagem, né? Que quanto mais ele consegue comunicar as coisas e dizer que alguns pacientes não conseguem ter um certo senso de criatividade ou de uma experiência de vida prazerosa ou tranquila, é porque eles estão tentando se adaptar para alguma coisa, né? É porque eles estão tendo que se adaptar para alguma coisa, é porque eles estão sendo chamados a se adaptar o tempo todo, não conseguem descansar, não conseguem se sentir bem, não conseguem se sentir autêntico, né? Então dá para entender o falso nesse sentido, é inclusive uma escrita muito evocativa. Só que a resolução desse problema, né, o convite ao paciente de se expandir livremente sem precisar se defender tanto sintomaticamente, por exemplo, numa clínica psicanalítica, por exemplo, num bom atendimento, numa boa análise, não significa que esse paciente vai viver de acordo com o self verdadeiro dele, né? O que significa, pela forma com que eu vejo, que ele vai poder brincar livremente, né, com aquilo que as coisas, né, que o mundo, que a ideologia, que a sociedade exige dele. Quer dizer, sem necessariamente uma consciência, ou brincar para o Winnicott nesse sentido, né, para mim, quer dizer, ok, eles pedem que eu seja homem, deixa eu me travestir, sabe? Vou usar isso aqui para poder me divertir um pouquinho, né? Até o momento em que isso fica cruel demais, vamos dizer assim, né? Em que se torna só uma imposição. Mas enquanto imposição, né, a identidade é sempre uma imposição, você pode transformar ela criativamente também. Daí vem a ideia de orgulho, daí vem a ideia de luta, né? Daí vem a ideia de militância, que são formas criativas de se apropriar de uma identidade imposta, né, ideologicamente, que também depois podem se tornar engessadas, né? Quando você percebe um movimento que só aceita as pessoas de acordo com caracteres identitários, né? Sim. Não, esse grupo só aceita mulheres, esse grupo só aceita negros, esse grupo só aceita gays, né? Tipo, não tem trânsito entre as pessoas, né? Ou seja, você sai de um problema de uma maneira criativa, começa a encontrar potenciais de transformação em alguns tipos de alianças, de movimentos, de encontros,
mas logo depois você pode começar a voltar às formas conservadoras, porque a identidade sempre transforma em forma conservadora, né? Uhum. Pensando assim na vida cotidiana, né? Dá para a gente imaginar que a gente está sempre que a gente olha no espelho, de uma forma ou de outra, a gente procura uma boa imagem, né? A gente geralmente Sim, sim. a gente procura ali um ângulo que a gente tá querendo ver quando a gente está, digamos, num bom dia. E quando a gente não está num bom dia, a gente dificilmente encontra um bom ângulo. Você fala, nossa, não tem roupa que sirva bem hoje, né? Não sei o que vestir, nada está caindo bem. Então, eu acho que na experiência particular, quer dizer, a gente sabe que a gente não acorda exatamente o mesmo dia após dia. Uhum. Hoje de manhã eu não sou exatamente quem eu era ontem de manhã, mas ao mesmo tempo eu sou. Sim, não dá para viver sem um mínimo de estabilidade identitária. Isso dá uma certa garantia de que a gente está vivo, de que a gente está contínuo, que a gente vai chegar no trabalho e ser visto como o cara que está trabalhando naquela empresa, ou então encontrar nosso parceiro ou parceira e dizer, olha, estou eu aqui, sabe, você não vai ter surpresa, não mudei tanto assim. Porque senão a realidade seria kafkiana, né? Seria algo como um Gregor, né? Tipo, acordar como uma barata no dia seguinte, que é justamente a brincadeira a brincadeira não, né? Tipo, que é o pânico que se instaura quando você vê uma proposta como essa. E se você amanhã acordasse como uma barata, né? E se você não houvesse estabilidade nenhuma no seu ser, né? Na sua subjetividade. Uhum. Então, sim, a identidade ela é fundamental, né? Tanto no sentido ideológico, tipo, que as identidades são predicados do sujeito que são acoplados para melhor controle do Estado, vamos dizer assim, no sentido bem autosseriano, né? Mas também no sentido naturalista, né, desenvolvimentista, a identidade também é fundamental, porque ela te dá uma certa ideia de que quando você se desperta do sonho, né, do sonho dos potenciais, vamos dizer assim, né, do sonho criativo, do sonho informe, que é um termo que eu usei bastante a partir do Winnicott, né, você tem uma forma, você se encontra com essa forma, né, você se veste dessa forma e pode sentir que está tudo bem, mas está tudo bem sempre paradoxalmente, porque esse que é o ponto que eu queria mais abordar, que é você tem uma identidade justamente para não ter uma identidade, né? Ou você pode topar uma identidade justamente para poder topar o contrário dela, que é não ter uma identidade. Uhum. Você é justamente para preservar o seu potencial de não ser, sabe? Não dá para pensar uma coisa sem a outra, Uhum. né? E como é fundamental justamente essa operação, talvez, de designação, né? Porque se a gente for pensar, a gente nasce em terceira pessoa, né, Lucas? A gente nasce Uhum, ele, uhum. é o bebê, Sim, o outro, o eu vem depois, né? sim, sim. E agora isso é fundamental para que haja essa constituição, digamos, de alguma Uhum, de um imaginário, talvez mesmo que uhum, ilusório, mas eu preciso acreditar numa unidade. Eu tava esse conto do Machado, né, que eu comecei lendo a introdução no começo do nosso papo para dar uma esquentada, né? Não sei se você se lembra desse conto, mas acho que para quem não conhece ou não lembra, vale a pena ler. Mas quem está contando é um sujeito que conta de quando ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha acabado de se tornar um alferes, que é uma patente militar, né? E ele vai para uma casa de fazenda no meio do nada, né? E lá ele encontra uma série de parentes, de tias que estão achando ele lindo porque ele está vestido com a farda, né? De alferes, tá uhum, fardado, tá com a roupa e ele percebe no olhar daquelas mulheres, da família, se eu me lembro bem, não está tão fresco quanto para mim, mas é uma admiração enorme, né? Até que alguns eventos vão acontecendo, né, que as pessoas vão embora daquela casa, os escravos daquela fazenda fogem, né, e ele se aham, vê sozinho, em completa solidão naquela casa, a ponto que de repente ele olha no espelho e ele não consegue ver nada, ele não enxerga a própria imagem e entra num estado de uhum, extrema angústia, até que, em determinado momento, para sanar isso, ele tem a brilhante ideia de vestir a farda de novo. aham, Quando ele veste a farda, ele consegue se ver no espelho, né? Os limites sim, da própria sim, imagem voltam a aparecer e aí ele consegue atravessar a solidão através uhum, desse artifício, né? Que é de vestir essa farda para poder ser alguma coisa ali que é um pouco mais uhum, organizada naquele sim, momento, sim. né?
Que é classicamente a metáfora do espelho em Lacan, né? Acho que o autor que mais usou, né, que mais potencializou a angústia da forma despedaçada do sujeito, né, das formas despedaçadas do sujeito, é o quanto que o alívio do encontro da imagem com o espelho dá para esse mesmo sujeito de pensar, opa, peraí, eu não sou aquilo que eu sinto que eu sou, um sujeito despedaçado, cindido, né? Mas a minha forma no espelho me devolve uma imagem que eu possa usar, né? Que eu possa usar para me reconhecer. E essa metáfora, né? E essa leitura do espelho lacaniana costuma ser oposta à leitura do Winnicott, né? Que é aquela leitura que diz que o encontro do espelho, né? Da criança com o espelho, ela não é no espelho escópico, né? Na imagem refletora, mas é no rosto da mãe. Quando a criança está sendo alimentada, né? Eu vou chamar de mãe, mas na verdade, no fundo, o que ele está dizendo é que existe um outro que envolve esse sujeito nascente, despedaçado, informe, né? Que envolve num abraço, num contato estético, né? Num contato físico, e olha para esse sujeito, e o encontro do espelho é justamente todo esse componente, né? O componente em que você, quando encosta pele com pele, você percebe que o teu corpo tem uma densidade, né? Que o teu corpo tem um corpo expansivo, né? Tipo, como todo o corpo da criança, você vê que toda criança tem aquele movimento de ficar explorando o mundo, né? Mas quando você envolve, ela percebe que tem limites, ou seja, isso dá uma sensação de pertença, né? Não uma pertença cultural, social, ideológica, mas uma pertença de si no próprio corpo, né? Uma certa sensação, não vamos dizer que você tipo só vai começar a existir nesses limites, né? Porque aí começa um processo de você começar a poder existir no corpo, ao mesmo tempo em que você pode também, né? Tipo, cada vez mais especificamente viver com esse potencial de expansão, que é o a forma com que eu interpreto o verdadeiro self, né? Mas no momento em que o outro, né? Ou a mãe, no caso da metáfora winnicottiana, no momento em que o outro olha e eu vejo o outro me olhando, eu posso me ver através dele, né? E a imagem que essa pessoa, que esse outro está olhando, sou eu, né? Quer Confirma dizer, alguma coisa. confirma alguma coisa, confirma o fato de que eu estou sendo visto, né? E é sutil e poético, né? Essa imagem, porque sim, eu concordo com Lacan, né? Ela tem um quê de conforto, né? Porque é angustiante você existir de uma maneira despedaçada, né? Porque de fato é não existir no sentido cognoscível, né, no sentido da representação, mas ao mesmo tempo é só através, né, dessa possibilidade de existir através do olhar do outro, né, através do contato estético com o outro, que você pode fruir de uma maneira lúdica, expansiva, potencial e criativa da não pertença, né, da não forma, né, da possibilidade expansiva, que aí vai ficando cada vez mais presente na brincadeira, no sonho, no jogo, na crítica, na política, enfim, Sim. de vários outros desses campos de brincados adultos. Eu gostaria de ler um poema do Manuel de Barros, que eu recebi ontem da Beatriz Campos, que é uma colega psicanalista, que diz assim: o que não sei fazer desmancho em frases. Eu fiz o nada aparecer. Represente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada. Mas quando se chega ao fundo do poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. Deixar as regras do jogo tão rígidas a ponto da espontaneidade do jogo, das novas ideias perderem espaço, assim, vai empobrecendo a humanidade, né? A Uhum. afirmação coerciva de um normal ou de uma hegemonia de grupo, seja ela qual for, né? De alguma forma sempre abala essa experiência que a gente tem de si mesmo, né? Que está sempre está sempre meio que na corda bamba, e é para estar um pouco mesmo. Tem uma certa angústia que coloca a gente em movimento, né? Assim, faz a gente buscar outras coisas que a gente precisa, poder olhar no espelho em algum momento e não se reconhecer, né? Eu lembrei daquela anedota do Freud, que
quando ele estava no vagão do trem, numa noite, na cabine do trem, ele de repente se depara com um velho dentro da cabine, e aí a hora que ele olha, que ele vê, é ele mesmo. É a imagem dele num jogo de espelhos que ele não reconheceu, né? Quer dizer, aquele velho não sou eu. Quando é que eu fiquei tão velho Sim, assim? Eu não percebi, né? Então, sim, quem sim. passa por isso em algum momento, né? Ou, Essa imagem, né, freudiana, essa historinha, ela é excelente, né, porque ela é um exemplo prático do que é o estranho na psicanálise, né, que é aquilo que é ao mesmo tempo familiar, mas é ao mesmo tempo incognoscível, né, ao mesmo tempo causa estranhamento, ao mesmo tempo te interroga do seu lugar, né, ou pelo menos do que você acreditava ser o seu lugar, ou ser você mesmo, né. Eu acho que até como um sentido epigráfico, né, de dizer na nossa conversa, eu fico pensando sempre que a psicanálise, ela tem uma força ainda bastante efetiva, ainda bastante preservada, porque ela é dos saberes que trazem para jogo, né, vamos dizer assim, elas trazem para o pensamento tudo aquilo que é de fato negativo, né? Apesar de a gente ter se consolidado, de certa maneira, até para poder ganhar um certo espaço, né, político, público, econômico, talvez, de ser sujeitos que sabem sobre o ser uma classe, né, talvez, que sabe sobre o sujeito, com termos positivos, tipo super-eu, ou ego, ou o inconsciente, né, tipo, a integração, agora pensando muito mais na escola inglesa, né, o Winnicott mesmo também, mas a integração, o ser, né, o verdadeiro self, essas coisas todas bastante positivas, né, que parece que dizem alguma coisa muito reveladora sobre o ser humano. A psicanálise é, antes de tudo, um saber negativo, né? É sempre bom lembrar que o inconsciente, né, tanto em português quanto no original em alemão, né, inconsciente, ele sempre começa com esse prefixo negativo, inconsciente, que seria no alemão o Unbewusste, né, que é o Unbewusste, ou seja, a gente tem como objeto aquilo que não é, né, que não se afirma positivamente, apesar de toda a tentativa iluminista, vamos dizer assim, do Freud, de tentar colocar em caracteres pensáveis, né, inarticuláveis, o que é o inconsciente, a gente, antes de tudo, está muito mais propenso a questionar e criticar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente é. Lucas, super obrigado. Obrigado, Eduardo. Espero que a gente tenha outras oportunidades e Sim, continue sim. aí nesses estudos que estão aí florescendo e super frutíferos e contribuindo para a gente pensar Fechou. o imbróglio que é uma. Sim. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau, Você tchau. também. Tchau, tchau.